Hoje, na nossa entrevista, nós vamos conversar sobre negociação coletiva com a Procuradora do Trabalho, Isabel Cristina Batista Queiroz Ramos, que é titular regional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, pelo MPT, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ela acaba de lançar o livro intitulado A Negociação Coletiva e a Efetividade do Direito Fundamental à Igualdade. Um livro lançado pela LPR. Procuradora Isabel, é uma satisfação recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. A minha também, satisfação, Manassés. Doutora Isabel, nós sabemos que essa questão da convenção, né, coletiva, do direito coletivo é muito discutida no seio da sociedade, né? Mas existem direitos trabalhistas também que são irrenunciáveis e, portanto, que podem ser objeto de negociação coletiva do trabalho. É verdade essa afirmativa? Sim, é verdade. Existem direitos mínimos que estão na Constituição Federal e que eles não admitem que haja uma renúncia para a proteção do próprio trabalhador. Por exemplo, direitos que envolvem descansos semanais, que são relativos à saúde do trabalhador, eles não podem ser negociados de forma a redução desses intervalos mínimos, para que o trabalhador não fique cansado e não venha a gerar acidentes de trabalho. No Rio Grande do Norte, nós sabemos que teve algumas, digamos assim, alguns casos já aconteceram que se questionou cláusula de acordo coletivo, né? A senhora poderia citar algum ou foi uma discussão muito ampla, enfim, como a gente poderia exemplificar exatamente um caso desse? Existem. Eu acho que todo mundo, tanto o Ministério Público como o Judiciário, sempre tenta respeitar a autonomia privada coletiva dos entes sindicais, né? Claro, que se eles se sentam, se eles aprovam em assembleia democraticamente e aquilo está tudo cumprido, então realmente se busca sempre respeitar aquilo que foi negociado. Mas ocorre muitas vezes que acabam constando de acordos e convenções cláusulas que vêm a ser um pouco abusivas em relação aos direitos mínimos do trabalhador. E recentemente, inclusive, foi questionada a cláusula da dupla função pelo Ministério Público do Trabalho, uma cláusula que foi colocada pelo Sindicato dos Rodoviários, aceitando que o motorista, ao mesmo tempo, receba o valor monetário do passageiro e dirija ao mesmo tempo, que é a dupla função. Isso, a nosso ver, prejudica muito o trabalho dele, prejudica a segurança de todos, a segurança dos consumidores, daquelas pessoas que estão ao redor, que o motorista tem sempre que parar para receber esse valor. Mas ainda, essa é uma questão que ainda está sendo discutida no Judiciário, já houve decisões, inclusive, mantendo a cláusula, dizendo que a cláusula não representa nenhuma ilegalidade. Então, isso é uma questão que ainda vai ser discutida nos tribunais superiores. Então, a ideia, quando se fala em direito coletivo, é se garantir fundamentalmente aqueles direitos básicos do trabalhador que estão prescritos na norma. Assim. Exatamente. Doutora, com as greves recentes, muitas negociações coletivas estão em curso no nosso país, né? Além da questão salarial e de outras, digamos assim, rubricas que naturalmente os trabalhadores sempre questionam na justiça, estão sempre reivindicando as categorias todas. Que outras melhorias, digamos assim, esse instrumento pode estabelecer, eu digo, esse direito de discussão no momento de greve, né? Sim, é importante o uso da negociação coletiva sempre para discutir a melhoria da qualidade de vida do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. E também considerando toda aquela responsabilidade social das empresas. Tudo isso é visto por meio de cláusulas que são colocadas em convenções e negociações coletivas. Então, não só a parte econômica, a parte salarial é importante, mas também situações, por exemplo, de combate à assédio moral, de combate à discriminação ocorrida naquele ambiente de trabalho, porque ninguém melhor do que as próprias categorias profissionais para conhecerem o seu ambiente de trabalho. Quer dizer, o Ministério Público, o Tribunal, o Judiciário, nós conhecemos algumas nuances das categorias, o trabalho, mas aquilo que acontece diariamente no ambiente de trabalho, os melhores conhecedores são os próprios delegados sindicais, representantes sindicais, pessoas que estão ali dentro diariamente. Vinculados diretamente às discussões amplas que existem dentro do seio da categoria. Exatamente. Então, poderia também se usar mais as convenções e acordos para colocar cláusulas de combate à assédio moral, prevendo situações específicas, com aplicação de penalidades, caso essas continuem sendo praticadas,
como já foi feito, por exemplo, na cláusula na Convenção dos Bancários. A FEBRABAN e alguns outros bancos possuem uma cláusula específica sobre assédio moral, sobre discriminação no trabalho, com reuniões, com previsão de uma comissão paritária que se reúne periodicamente para discutir esses problemas no ambiente de trabalho dos bancários. Então, existe essa cláusula. Tem outras categorias também que colocam cláusulas de respeitar a diversidade no ambiente de trabalho, colocando cotas para as mulheres. Por exemplo, a categoria dos vigilantes, que existem poucas mulheres vigilantes ainda. Então, existe uma convenção que, não aqui no estado do Rio Grande do Norte, no estado de São Paulo, que previu uma cota mínima para que seja preenchida, vá sendo preenchida por mulheres, para que se respeite a paridade no ambiente de trabalho dos vigilantes. Então, isso é outra coisa que também pode ser obtida através de cláusulas e nas convenções e acordos coletivos. Doutor Isabel, nessas convenções coletivas ou nessas negociações coletivas das categorias, digamos assim, melhor dizendo, é permitido que os integrantes daquela determinada categoria se discuta ou adentre a possibilidade da inclusão de cláusulas que não estão prescritas até o que as normas e os códigos não prevêem? Com certeza. É uma forma das categorias legislarem para si, porque aquilo ali é uma norma que vai reger aquelas relações de trabalho, ainda que não seja universal, ou seja, não vai valer para todos os trabalhadores do Brasil, mas vai valer ali naquela categoria, no âmbito daquele setor. Então, aquilo ali é um instrumento de muita responsabilidade, a negociação e as convenções e acordos que dali advêm. Eles podem colocar cláusulas assim, acrescentando coisas à legislação, ou então suprindo omissões da legislação. Uma das funções da negociação é essa, exatamente criar condições melhores de trabalho. Agora, o que não pode tem que sempre ser respeitado os direitos mínimos, para que não se venha a reduzir extremamente os direitos já previstos na legislação. Muito bem, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com a nossa entrevista aqui no Justiça e Trabalho.